mercado tem mudado, isso é um fato. As pessoas têm se direcionado mais para o empreendedorismo, em vez dos trabalhos formais, muitas vezes por necessidade, muitas vezes por vocação. Mas a questão é, será que hoje o nosso sistema de ensino está preparado realmente para formar esses cidadãos para esse novo tipo de mercado, mercado que exige liderança, criatividade, que exige, né, um gerir das próprias emoções? Será que realmente estamos preparados? Olá, eu sou Natália Sanches, você está no podcast Entre Mães. Sou mãe da Luna, sou educadora parental e hoje, para falar sobre o nosso sistema de ensino, eu estou com dois convidados muito especiais, que são da Secretaria de Educação de Rio Grande da Serra, o secretário Vinícius Brum e a secretária adjunta Mônica, e eu vou pedir para que eles se apresentem para vocês. Gente, obrigada por aceitar esse convite, muito obrigada por estar aqui para esse bate-papo. Vocês podem se apresentar e aí decidam a ordem. Tá bom. Vou deixar a Mônica primeiro, né? Bom, sou a Mônica, professora de carreira, 24 anos, na educação infantil do município. E este ano a gente foi convidada para estar junto do Vinícius, assumindo a pasta de educação para, de fato, trazer uma educação que transforma, uma educação transformadora. E é essa a nossa batalha lá no município. Sim. Bom, olá, eu sou o Vinícius, sou professor também, psicanalista, né, de formação. Hoje também aceitei, né, o convite do nosso atual prefeito para compor a pasta de educação, junto da Mônica, né, de todo o time que a gente tem. Para trazer realmente o que a Mônica trouxe, esse olhar de uma educação mais presente, mais participativa, colaborativa, mas acima de tudo com responsabilidade, né? Com responsabilidade daqueles que se utilizam da educação como formação, como futuro. Então nós estamos juntos aí, né? Sem medir esforços, mas com muito trabalho, com muita expectativa também, né? Entendendo os cenários, mas juntos nessa batalha aí que é diária, constante, mas que tem resultados muito bons também. É muito, é assim, é uma enorme responsabilidade. Não que É, as outras Sim. pastas da cidade não sejam, mas a educação é realmente a gente formar a próxima leva de isso. cidadãos, né? Então, Uhum. assim, é uma responsabilidade imensa, enorme, ainda mais diante, né, do nosso cenário atual de uma educação que enfrenta diversos problemas, Uhum. né? E aí eu tô falando num geral, não só da cidade, mas a nível federal mesmo, né? Nível Uhum. Brasil, tanto instituições particulares, mas principalmente as instituições públicas, né? E eu comecei falando dessa pesquisa, eu fui recentemente numa palestra do Sebrae, Uhum. e eles têm um curso sobre empreendedorismo. E esse curso, ele não é focado, por exemplo, nas ferramentas de MEIs, é focado totalmente na parte comportamental. E aí me chamou a atenção porque ela estava falando assim, então, porque quando a gente é criança, aí a gente é podado na criatividade, a gente é podado nisso, nisso, Uhum. naquilo, aí a gente cresce e não tem mais, né, esse chinelo. Eu falei, olha, eu vou acabar com esse curso do Senac. Do Senac, do Sebrae. Não assim, nessa forma, mas no sentido de que realmente esse trabalho voltado para a educação, se a gente tem um olhar diferenciado, a gente consegue formar pessoas que lá na frente não necessariamente vão precisar de uma Sim. formação dessa, né? Mas que vão continuar plenas. Como que vocês enxergam isso, trazendo para a realidade de Rio Grande da Serra, do cenário atual da educação de vocês, principalmente falando da infantil, né? Que é onde a Uhum. gente trabalha mais essas Uhum. competências. Isso. É, a assim, eu vou puxar um pouquinho para a minha área de negócio, que eu sou professor de negócio na faculdade, né. Sim. Então, a gente sempre fala do empreendedorismo e as pessoas acabam acreditando que o empreendedorismo é só para quem tem um MEI, né, para quem tem uma empresa. Na verdade, o ato de empreender vai muito mais além disso, né. Uhum. Eu acho que o maior e o melhor exemplo são os próprios professores que empreendem todos os dias. Hum. A gente tem um dado no Brasil de que o brasileiro é muito bom em empreender, mas ainda fica um pouquinho atrás quando fala de inovação. Porque o empreendedorismo é isso, né? Você pegar
por muitas vezes, o intraempreendedorismo, por exemplo, algo que já exista, trazer um pouco de inovação e transformar. E a gente faz muito disso, né? Lá fora a gente é conhecido como as gambiarras brasileiras, né? Eu não gosto muito dessa colocação do jeitinho brasileiro, que ela sempre foi Sim. colocada de uma forma meio ruim, Pejorativa, né? pejorativa, exatamente, mas é um jeito que a gente tem também de driblar as dificuldades, né? Então, a gente desmistificando um pouquinho a questão do empreendedorismo, a gente também esteve num evento do Sebrae na semana passada, né, Mônica? Sim. Que falava sobre a educação empreendedora, né? Nesse aspecto de que, assim, as nossas crianças, jovens, os adolescentes também estão precisando se utilizar dessas outras ferramentas para poder Sim. sobreviver. E aí você traz na abertura dizendo, né, sobre que é uma questão nacional, né? E realmente é. Muito se bate nas políticas públicas, por exemplo, mas se a gente não tem elas, a gente não tem mais nada, porque a gente necessita das políticas públicas para continuar funcionando, para continuar investindo, né? Então, se a gente perde os olhares para as políticas públicas, a gente perde o olhar para a educação, para o empreendedorismo de fato, né? Para a continuidade. Então, aí trazendo isso para dentro do nosso cenário ali em Rio Grande da Serra. Hoje a gente tem um cenário, eu vou falar primeiro, né? Eu gosto de dividir sempre a parte em que a gente oferece e a parte ofertada, né? Então, a parte que a gente oferece é a mão de obra que a gente tem, então, os Uhum. profissionais que a gente tem, que são muito bons. Eu sempre falo isso por onde eu passo. Nós temos um efetivo muito bom. E aí, desde o professor que está ali na ponta, o ADI, o AI, até a merendeira, o setor de transportes, secretário escolar, dirigente escolar, né? A própria secretaria com as áreas mais administrativas, todos são muito bons. E aí a gente agradece muito isso, porque a gente consegue entender que se a coisa vai funcionando é porque tem gente boa fazendo Sim. funcionar, né? E aí a gente tem o outro lado, que é quem recebe essa oferta. Então são as famílias e as crianças, né, que estão dentro do município. Hoje, dentro do cenário que a gente procura fazer com que eles sejam preparados para o futuro. Uhum. Muito se acredita que as crianças, né, são a educação do futuro. Eu acredito muito que elas são a educação do presente, Com certeza. né? É de hoje. Porque se a gente continuar muito pensando, né, só no futuro, a gente se esquece do que está acontecendo agora e passa a não focar, né, no que a gente precisa ofertar no hoje. E aí tem até uma fala interessante do professor Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim: um monte de pais me procuram e diz assim: não se faz professor como antigamente, não se faz alunos como antigamente. E é real, não se faz, né? Não tem como, eu não consigo pensar. Se a gente pegar dos anos 2000, o comecinho da globalização para hoje, o podcast, por exemplo, não era algo comum, né? A Sim. gente tinha as rádios ainda dominando esse cenário e tudo mais. Não que o podcast tirou as rádios de circulação, pelo Sim. contrário, elas continuam por aí. Mas a gente tem hoje um outro motivo, um outro canal, né? Uma outra expectativa através das comunicações e tudo mais. Então não se faz mesmo aluno como antigamente, eles são diferentes, né? Não é como um fogão que você compra Sim. pronto e ele vai se deteriorando. A criança, ela não vem pronta, ela vai sendo pronta a partir, né, dos conhecimentos que ela vai desenvolver junto com você, e isso vai melhorando ou não, enfim, a partir dos momentos ali, do futuro e tudo mais. Então é diferente, não tem como a gente trocar, né? Não tem como eu levar numa assistência e trocar. Então, olha a responsabilidade que a gente tem, Sim. né, de levar conhecimento para esse outro ser humano e numa fase tão essencial, né, a fase da primeira infância, dos primeiros contatos, né, dos contatos com o mundo. Para muitos psicanalistas, né, o nascimento é também uma morte, porque você estava ali sendo gerado dentro de um Sim. espaço que é totalmente seu, sem intervenção nenhuma, aonde você mandava em tudo e que agora você entrou num mundo completamente diferente. Então, acho que a gente tem caminhado nesse sentido, Nath, de entender a necessidade principal dessas crianças, de como a gente pode chegar até elas, né, pedindo licença ao seu espaço, mas também de ofertar
né? Uhum. Ofertar não só para essas crianças, mas para as famílias que estão atrás delas ou após delas, né? Para que todos possam crescer de uma forma empreendedora, né? Sim. Então, levando esse conhecimento, compartilhando, eu acredito muito que a criança ela é multiplicadora, né? Ela é multiplicadora de ações. Por muito tempo se acreditava que a criança ela só repetia, né, as ações, Uhum. mas eu acredito muito que elas multiplicam, porque elas têm muito conhecimento para desenvolver e para dar, né, para somar com a gente também na sala de aula. Então, eu acredito muito na criança como multiplicadora das ações. E se essas ações forem boas, elas vão se multiplicar e se perpetuar também, né? Acho que a gente está um pouquinho nesse olhar, né, Mônica? Na verdade, essa é uma preocupação e um trabalho que a gente começou a desenvolver na secretaria, que é justamente pensar nessa criança como um cidadão da Uhum. cidade. Sim. Hoje a gente está trabalhando o tema gerador de aprendizagens, que diz respeito à história e à cultura da cidade, que o município não conhece. Uhum. E que a partir dessa multiplicação que as crianças vão fazer, né, estão já fazendo Uhum. dentro do projeto, a população vai conhecer a história da cidade, vai poder se apropriar, até mesmo para poder empreender na cidade de É. uma forma Sim. que seja valiosa para todo mundo, para quem mora e para quem vai conhecer a cidade também. Sim. Então, esse é um olhar que a gente está tendo na secretaria, de pensar o nosso aluno como de fato um ser pensante. Muita gente pensa, criança da educação infantil são tão É. pequenos, né? Eles não entendem, eles não participam, eles não colaboram, eles não trazem demandas. E é totalmente o contrário, né? Eles participam, eles entendem, eles disseminam o que eles aprendem dentro das famílias, dentro da comunidade onde eles estão. Então, é esse olhar que a gente tem tido dentro da Secretaria de Educação e que a gente quer fortalecer cada vez mais. Eu queria pegar 2 ganchos do que vocês falaram para não perder. Um é o que o Vini falou, né, de pensar nas necessidades do hoje da criança. Uhum. Uhum, Eu acho isso, assim, tão importante, porque a minha forma de enxergar o ensino, de uma maneira geral, hoje, é que só se tem preparado essas crianças para o vestibular. Não é nem para o sim. mercado de trabalho, é para o Exato. vestibular. Então, assim, eu vejo alguns absurdos na rede pública, nem tanto, mas na rede particular, bastante, de crianças que estão sendo alfabetizadas com 3 anos, numa faixa etária que ela deveria Uhum, estar brincando, Uhum. uhum, na verdade, né? Então, assim, não se tá pensando no que aquela criança precisa hoje, né? Tá pensando, que lá na frente ela vai ter que fazer uma prova de vestibular. E nisso a gente acaba atropelando as Uhum. necessidades aham, dessas crianças, né? E também atrapalhando o processo de aprendizagem mesmo. Porque a gente sabe que quando a gente atropela, né, na ânsia de atingir um negócio, nem sempre vai ser benéfico para aquela criança. E o outro que a Mônica falou que eu achei muito importante, que é olhar a criança como cidadã mesmo Uhum. da região onde ela mora, né? Hoje a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente desde a década de 90. Isso. uhum, Mas isso na prática não acontece em sim. nenhum ambiente social, né? Não estou Uhum. falando só da escola, estou falando enquanto sociedade. Existe há 35 anos e até hoje a gente vê um gap, né, entre o que está lá escrito e o que acontece na prática. Uhum. Justamente por essa visão, assim, de muito de input, né? Eu que ensino e a criança que aprende, falta aquele olhar mais humano como uma criança que é digna, que tem seus direitos, que é um cidadão da cidade. E que muitas vezes não é vista nem enxergada. É Uhum. simplesmente, aqui a infância, a adolescência é uma fase à parte, eu que estou ensinando, e ela tem que aprender do jeito que eu quero, do jeito que eu olho. E eu vi lá no Fórum da Educação, vou citar aqui, gente, né? A gente Pode gosta. citar. Ai, porque me marcou demais aquele evento, assim, de Uhum, verdade. uhum, Eu olhando, né, eu fico muito atendendo famílias, e as famílias trazem essas demandas das escolas, que, aconteceu isso com meu filho, e ficou de castigo, isso, essa visão, né, mais antiga, uhum. punitivista e tal.
de uma série de violências que as crianças enfrentam na escola. E aí eu chego num fórum de educação, preparado com muito carinho para todos os profissionais, e isso também eu achei um diferencial, porque normalmente se fala informação para os professores, mas deixam de lado ADIs, AEIs, que também estão em contato com essa criança, Sim. né? E toda a rede de suporte que vocês citaram, que é merendeiros, o motorista, né, do transporte escolar, todo mundo está tendo contato com essa criança, então todo mundo tem que Sim. participar. Mas uma professora em especial, ela falou assim, que eu não esqueci isso, ficou guardadinho no meu coração, que o lugar das crianças é no nosso abraço. Sim. E aquilo me marcou tanto, porque eu falei assim, isso é realmente a necessidade da criança naquele momento, né? Que é do carinho, que é do afeto, que é dessa relação de apego seguro. E isso que vai construir também o aprendizado dela. Sim. Então, eu percebi assim, no corpo docente de vocês, né, de lá de Rio Grande da Serra, e também na visão de vocês, esse lado muito voltado para esse lado mais humano da criança, né, mais aproximado, realmente entendendo essas necessidades. Como que vocês pretendem, ao longo desses 4 anos, continuar trabalhando isso, para que isso continue se perpetuando e também, claro, se atualizando? Hoje, na questão da alfabetização, que é o comecinho da sua fala, a gente tem adesão, né, a 2 movimentos, 2 políticas que agora se tornaram, né, depois de um ano ali de 2 anos, né, de teste, mais ou Sim. menos, se tornaram políticas públicas, né, efetivas, de fato, uma nacional e uma estadual, que acompanha o ensino municipal, especificamente, para a alfabetização na idade certa. Então, nem é tão antes e não tem, né, Sim, tanto após ali o momento. Porque também tem essa defasagem, né, da tem criança que também. acaba indo para séries sequenciais e não tem alfabetização em dia. Então, essa política pública, ela entende isso, né? Que existe aquele momento, e a gente sabe que existe dentro da neurologia, da Sim. neurociência, enfim, existe mesmo um período, e a gente apoia isso. Então, a gente tem acompanhado, entendido, mas é exatamente nesse sentido, Nath, de que, assim, esse momento da criança aprender na hora certa não é preparar a criança para o vestibular, né, ou para o mercado de trabalho. Ainda é um pouco cedo a gente falar sobre isso, apesar de ser uma preocupação também, Sim. né? Porque, assim, o mercado não tá nem aí pra gente. O termo eu já não gosto muito, né? Porque o termo de mercado de trabalho vem principalmente de que os nossos corpos seriam carnes na vitrine, né? Para que aquele que tem grana, Sim. capital, conseguisse comprar a nossa mão de obra. Então, esse termo já não é tão legal, né? Mercado de trabalho. E ele cada vez mais vai ficando violento, né? Cada ano que passa, década que passa, vai ficando mais violento. E a gente entende isso. Mas é o que a gente falou no começo. É o momento da criança, né? Sim. A gente até entrou numa discussão uma vez que a gente estava falando sobre a formação em pedagogia, que tem uma disciplina lá que são jogos e brincadeiras. Eu até fiz né, o time lá de supervisão pedagógica, eu acabei incitando as meninas lá e falei assim, mas por que que tem isso? Né? Por que que tem uma disciplina inteira dentro de um semestre para falar de jogos e Por brincadeiras? que será? Por quê? Né? Fiz assim, e esperando elas me responderem. E aí, acho que foi a supervisora, né, que respondeu, falou assim, Vinícius, hoje mais ainda precisa, porque os adultos de hoje, que são os pais, eram jovens de antigamente, estavam gerando seus filhos e não sabem mais brincar. E eu gostei demais dessa resposta, porque é exatamente isso. Se você pegar aqui dentro de pelo menos 2 décadas, né, do costume brasileiro, das 2 últimas décadas, a gente tem mães cada vez mais cedo, né, que deveriam estar na fase ali do infanto-juvenil, da adolescência, e ao invés de brincar de boneca, ela está cuidando de um outro ser, né? Ela perdeu completamente essa noção de jogos e brincadeiras e ela não consegue desenvolver isso com o filho. Mas mesmo as que são mães mais tardias, Também né? acaba Porque não tendo são. esse contato, né? Hoje, né? Apesar, eu adorei essa definição de mercado de trabalho. Vou até repensar como que a gente pode falar. Mas assim, que tem exigido muito das famílias. Então tem muito tempo de deslocamento, você passa um Exato, tempo e perfeito. quando você chega, você acaba realmente não dando atenção para esse ponto. E a gente tem as verticalizações das cidades, né? A Sim. criança não tem mais aquele espaço de brincadeira, aquela quadra, campinho comunitário para ela desenvolver esses jogos e brincadeiras. Que apesar de ter esse nome, né, de brincadeiras, é extremamente pedagógico.
pedagógico, é extremamente intuitivo, né? É de desenvolvimento, a gente precisa ter. Então, às vezes, a educação infantil, né, que ficou conhecida como educação básica, ela é tida como recreação, e na verdade não é. Né? A gente tem dentro das escolas os jogos, as brincadeiras, porque é uma forma, uma metodologia, uma pedagogia um pouco mais próxima da criança dela entender. Mas a Mônica citou do nosso tema gerador de aprendizagem, que está fazendo um resgate histórico-cultural para Sim. colocar a criança como cidadã mesmo do município, de que as professoras estão fazendo com que o hino da cidade seja uma cantiga escolar, né? Fazendo com que o hino nacional brasileiro seja uma cantiga escolar. Você está fazendo ali alienação? Não, a gente está ensinando, né, que, por exemplo, dentro do hino municipal, a gente conta de pontos históricos. A gente fala de uma biquinha, que é muito famosa na cidade, que conta-se a história de que Dom Pedro passou por lá e bebeu dessa água. A gente fala da pedreira, a gente fala do carvão, que por muito tempo movimentou os negócios locais lá do Sim. município. Então, olha quanta coisa rica você está criando no imaginário da criança, né? E de que quando ela faz o passeio cultural, ela vai conhecer o bondinho, ela vai vivenciar a pedreira, ela olha para a Pô e fala assim: é aqui que a senhora falou da sala de aula, né? Porque ela vai fazendo as associações. Então a gente consegue perceber isso, né? Dentro do dia a dia da criança. É muito mais presente, Mais né? próximo da Mais linguagem próximo. da criança, né? Exatamente. E assim, eu não queria deixar de citar também que o brincar faz parte de um pilar inteiro da teoria do apego seguro, de John Bowlby, por Perfeito. exemplo. Então, Uhum. assim, ele é importantíssimo para o desenvolvimento da criança, mesmo o brincar livre, né, que não tem aquele intuito pedagógico, mas é onde ela também está explorando a criatividade Uhum. dela, o poder imaginativo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, né, a gente estava falando, por exemplo, sobre o esconde-esconde. O quanto no esconde-esconde você tem que ter um pensamento estratégico, né, onde Uhum. você vai se esconder, quando que você vai bater e como que você vai correr. E tem também as mediações, quem que vai começar, Perfeito. e eles vão trabalhando tudo isso. Se você olhar, né, para um futuro assim, onde ele vai se inserir no mercado de trabalho, vamos pensar numa palavra melhor até o final desse No mundo do episódio. trabalho. No mundo do trabalho, que é o que ele vai precisar, pensamento Sim. estratégico, lógico, Sim. crítico. Então, mesmo o brincar livre, ele tem sua função no Uhum. desenvolvimento dessa criança, né? Isso é uma discussão que a gente está iniciando na rede, que é justamente o professor voltar o olhar para as habilidades que as crianças precisam desenvolver em Uhum. cada faixa etária, em cada etapa, né? E que são importantes para elas. Eu costumo dizer nas conversas com os professores que a gente está diante de um desafio gigantesco, Uhum. em virtude da sociedade mesmo que a gente Sim. vive, né? Então, o professor hoje ele precisa desaprender, se desconstruir totalmente para poder atingir de forma efetiva aquele aluno. Uhum. Porque com o advento da internet, essa informação, é TikTok, é um monte de coisas que nós, dentro da sala de aula, não conseguimos acompanhar de maneira efetiva. Uhum. E eles estão super ligados desde muito pequenos, Sim. né? Então, como que a gente vai conseguir alcançar eles, né? E fazer com que eles tenham as habilidades que eles precisam ter na faixa etária deles, a habilidade de se comunicar, de brincar, de viver, né, com o colega, de poder partilhar. Então, tem várias coisas que a gente precisa mudar o nosso olhar e pensar como a gente vai conseguir atingir essas crianças hoje. Esse é o grande desafio. Sim. Eu acho que não só na rede em Rio Grande, né? Mas eu acho que é mundial, na É mundial, verdade, né? né? É que a tecnologia hoje tem, assim, claro, tem os seus benefícios, isso que a gente está fazendo Uhum. hoje é um É. benefício maravilhoso, Sim, mas ela trouxe também os malefícios para a sociedade num geral, né? Sim. E a gente não está sim. falando só de crianças impactadas, estamos falando da gente mesmo, com o nosso próprio vício. Uhum. Quando a gente menos percebe, a gente já está lá Já pegando o tá lá, celular de perfeito. É. novo, e a gente desaprende muita coisa. Eu sou professora de formação também, Uhum. e quando eu trabalhava com recreação, eu tinha um poder, assim, criativo, a gente tá ali com as crianças, e aí
eu percebi, não tá rolando essa brincadeira. Já vinha outra na minha cabeça, e já vinha outra, e plano A, B, C, D. Eu falo, como que, né? Eu tinha nessa Sim, época tanto, né? Tanto insight, tanta criatividade, mas era uma época que a gente não tava preso aqui. Né? E que exato. hoje as crianças estão também, tem dificuldade até, não sei se vocês estão enfrentando isso, mas nesse movimento de pinça, porque Sim, né, só fica aqui no celular, dificuldades motoras, porque não brinca mais na rua, exato. né, não tem esse contato de Socialização. socialização, não sabem Não sabem correr. correr. O ano passado não sabiam correr. Corre, gente, corre. Eles não sabem o que é isso, né? E isso, assim, é uma preocupação muito grande, tanto para o núcleo escolar, mas para o núcleo familiar também. Sim. Né? O que a gente também tem proporcionado para os nossos filhos, porque a gente tem responsabilidade Exato. nisso também. E se eles não estão brincando, não estão correndo, né, não sabem correr, não têm contato com a natureza, é porque, vamos lá, eu não estou tendo tempo suficiente, também não estou conseguindo organizar alguém que proporcione isso, ou eu também estou aqui e estou deixando a criança aqui. Né? Tem tudo e tem isso. a facilidade, né? A criança chorou, fez uma birra, entrega o celular, tela, tá né? tudo certo. E que né? Eu consigo fazer as minhas coisas porque ele tá lá quietinho no E celular. tem um prejuízo muito grande para a regulação emocional. Eu tenho vivenciado um pouquinho isso, porque minha irmã teve, hoje, inclusive, 4 meses das minhas sobrinhas, Ai, né? que delícia. E aí a gente tem percebido isso, né? Elas muito pequenininhas, estão 4 meses, são gêmeas. E uma delas, assim, às vezes quando a TV tá ligada, ela já busca com os olhos, a gente vai lá, desliga, porque a minha irmã tem essa consciência, a gente também discute bastante sobre isso, de assim, enquanto pudermos evitar, vamos evitar, entendeu? O contato. Então tá no colo, não pega no celular aqui, a gente faz de forma, né, fora do olhar. Não quer dizer que a gente vai deixar as crianças numa bolha, né, numa redoma, nem tem mais pode. essa Não tem condição como, hoje, né? Mas enquanto a gente puder evitar, né, e trazer um pouco do que você trouxe, né, desse olhar mais humano, né, mais de afeto, mais de carinho, mais de pé no chão mesmo, sentir a grama, sentir, né, o chão da casa e tudo mais, é necessário, né? A Mônica, a gente discutiu isso no começo do ano, que ela falou assim, Vinícius, você tem noção de que as minhas crianças não sabiam correr? A gente falava para eles correrem e eles não sabem. Isso é uma coisa que, assim, parece até uma piada se a gente contar por aí, é né? assustador, né? É assustador. Crianças de 5 anos que não correm. Não correm, não sabem, entendeu? Eles não tiveram isso, né? Eles têm medo da chuva, né? Porque isso é uma preocupação minha também. eles têm medo da chuva porque eles são bombardeados por isso também. Porque como a gente tem muitas catástrofes, por muitas vezes começa a chover, a mãe já solta, ai, tá chovendo de novo. Meu Deus, que então eles começam a ter medo da chuva. Né? Aquela crença de, ai, vai ficar doente, não sei o quê, e aí a pessoa... Exato. Então, a gente precisa desmistificar um pouco, mas também fazer com que esses processos façam parte da realidade dessas crianças, né? De que a chuva faz parte da realidade. A gente teve agora a Semana Mundial da Água, né? E a gente brincando com eles assim dentro das escolas, né? As professoras, os professores, fazendo com que eles tenham esse contato com a água, né? Com o que é a água, como que funciona. A gente fala das questões pluviais já na educação infantil, né? Eles vão entender da forma deles, mas eles vão entender, né? De que a gente até fez uma dinâmica, né? Com uma das escolas e aí perguntaram assim, qual que é o processo da água? E a criança falou, ela cai, vai para a terra, evapora e volta. Ela tá completamente certa. Gente, ela só não usou os linda. termos apropriados. Sim. Mas é exatamente isso. Então a chuva se forma lá no céu, né? Ela desce, por causa de um calor daqui da terra ela volta. E ela já sabe como é o processo pluvial, ela já sabe como que funciona o processo da chuva. Então essas, né, diferenças que se tem no tato mesmo de como levar isso para as crianças faz completamente a diferença ali quando a gente, né, faz as continhas básicas ali de como que essa criança está sendo preparada para esse mundo do trabalho aí. Então, acho que, é claro, é todo um processo, né?
Eu posso querer, E a é Mônica trabalhoso. pode querer, Muito. mas se a gente não tiver a adesão de uma equipe, que, como eu falei no começo, graças a Deus nós temos, nada disso funciona. Sim, Então, lá na ponta, né, os professores que estão lá na ponta, os ADIs e todo o corpo docente ali, faz com que isso também seja, né, viável. um viável, completamente viável, porque senão a gente não teria nada disso. E aí as crianças acabam, e elas sentem falta também quando isso não acontece. Sim, Eu brinco que, assim, eu fico abismado que eu faço a visita nas escolas, a gente vai nas escolas, e elas me perguntam se não tem como ter mais um dia de feijoadinha. Uma criança gostando de feijoada. É claro que é adaptada lá na merenda escolar, sim, mas eles não estão preocupados com os ultraprocessados, por exemplo. A preocupação deles é de ter mais um dia de feijoadinha no cardápio, entendeu? De ter mais sim. um suco natural no cardápio, por aí vai. Eu falo, ó, nós vamos analisar, vamos ver aqui o que pode ser, porque também tem uma questão nutricional, não é só liberar a Sim, verba, né? Tem sim. uma questão nutricional, do porquê que ela está ali e tudo mais. Mas isso, assim, a gente tem sentido, né, A a diferença, né? diferença na prática. Total, total mesmo. É, e você estava falando da questão da chuva, né? Como isso passa também o aprendizado, de uma forma geral, pelos sentidos. Uhum. Sim. Outro dia eu estava escutando uma diretora falando, lá na escola deles é bem essa educação construtivista, né? Ah, Então, legal. estava chovendo e as crianças quiseram ir lá fora e eles têm um espaço que tem bastante terra, né, árvore e tal. E aí a criança começou a ver a chuva caindo na terra e ela falou assim: Olha, professora, isso daqui parece argila. Aí ela e Olha começou só. todo um processo. Então, às vezes, a gente acha que é algo besta, mas que está passando pelo sentido deles e Uhum. fica claro para eles no aprendizado, né? Diferente de só você chegar lá e exigir que as crianças fiquem sentadinhas e tô passando no quadro que a Sim. água cai na terra e evapora, e Uhum. não sei o quê. Mas quando ela vivencia isso daí, né, por todos os sentidos, ela aprende de uma maneira mais efetiva. É. É. É uma coisa que eu sempre falei, eu sou muito defensora da educação infantil. Por Claro que Não sei será, por quê, né? né? Mas eu sou muito e que bom defensora que é. Sim. da educação infantil. Depois de 24 anos, eu também passei por um processo de aprendizagem, né? Sim, Então, hoje eu vejo o quanto é importante. E a gente vê muitas políticas públicas preocupadas com o jovem e o adolescente, né? uhum, Então, assim, o ensino médio tem índices ruins, o fundamental tá com índices ruins, a gente tem que melhorar. Mas eu sempre falei, inclusive, isso foi uma fala que eu fiz para o nosso prefeito. Enquanto a gente não der a devida atenção e importância para a base, sim, para a educação infantil, todo o trabalho restante é enxugar gelo. É. sim, Porque se você não prepara bem a base, você tem que ficar correndo atrás do prejuízo lá na frente, sim, né? Então, para mim, hoje isso é uma conta lógica, uhum, né? Então, se você não preparar, e é esses sentidos, é essas experiências, toda essa vivência que a criança tem na educação infantil, que ela vai levar para o resto da vida dela. E sabe que, assim, eu percebo um gap além, né, disso que você está falando, que muitas vezes no ensino infantil essa criança é tratada com essa amorosidade, com essa Uhum. aproximação, só que aí chega no ensino fundamental, eles Uhum, querem um afastamento, eles querem outra criança que ainda precisa disso, uhum, É. né? E não adianta a gente excluir o adolescente, porque o adolescente também também. precisa desse afeto, dessa Exato. aproximação. É. Então, essa visão assim também de, no ensino infantil, uma criança chega lá, ela se depara com outra realidade totalmente diferente, é claro que vai desmotivar e vai se arrastando até o ensino Sim, médio, né? É. Eu costumo dizer que, assim, não tem como você não gostar dos seus alunos, se você é professor. Porque não faz sentido isso na minha cabeça, sabe? Uhum. Eu dei aula prioritariamente no ensino superior, mas também já dei aula no ensino médio. E eu ouvia muitos colegas dizendo assim: aluno não é meu amigo. Tudo bem, eu acho que a gente tem umas relações de amizade diferentes, mas não tem como eu tratar como um mero produto. Não Sim, tem como só, eu entro na sala, dou aula e vou embora. Poxa, que aula que você está dando, né? A mesma coisa para educação infantil, né? Para o infanto juvenil. Não é só entrar, né? A gente tem, eu olho principalmente para quem dá aula no berçário. Meu, é assim uma coisa.
de louco, porque, querendo ou não, a responsabilidade familiar foi compartilhada. A Sim. gente, Sim. enquanto profissional da educação, não quer admitir de que a escola é um ambiente educador, enquanto, né, no Sim. âmbito familiar. Mas acaba sendo compartilhado, porque se Sim. você, é o que você trouxe, a necessidade dos pais hoje de trabalharem, né, de irem atrás do seu sustento, acaba compartilhando para a escola a responsabilidade de educação também. Porque a maior parte, se a gente pensar no período integral, por exemplo, a maior parte da vida daquela criança vai É ser dentro dentro da da escola. escola, né? E aí ela vai acabar sendo educada, ela vai acabar sendo socializada, ela vai entender os valores morais, éticos, cidadãos, né? E aí, se eu entro de uma forma indiferente do eu vou entrar e sair apenas isso, na minha ótica, é impossível. Não tem Sim. como isso Sim. acontecer. Porque se eu não colocar, se eu não dedicar, né, tempo, trabalho, dedicação, motivação, né? Eu sei que todos os dias é difícil, mas o mínimo que você dedica ali já é uma diferença muito grande apresentada lá no Sim. fundo, E né? muitas vezes só o que a criança tem. Porque a gente Exato. encontra muitas realidades daquelas crianças que não encontram afeto dentro de casa, Uhum, Sim. né? exatamente. Vivem uma realidade muito violenta e ali é o único espaço que ela tem para sentir aquilo. E a Exato. gente às vezes não dá. Eu E me. como é uma troca, É, né? Porque do mesmo jeito que eles sentem o afeto que a gente traz para eles devolvem esse afeto total. no dia que Sim. você não tá lá bacana para estar de verdade, de corpo e alma lá para Sim. eles. Eu sempre fiquei muito impressionada, impactada com isso, de os dias que eu chegava para trabalhar e não estava legal por diversas coisas, e o como eles sentem, e de repente você tá lá chateada, fazendo suas coisas, e aí vem uma criança e fala, Pro, eu quero te dar um abraço. E É. você abraça e fala, eu te amo tanto, Pro. E você fala, meu mundo aconteceu aqui, entendeu? É. E como isso é troca, né? Não É. só quanto é Sim. importante só para eles, mas para quem está com eles também, né? Sim, eles são tão amorosos, né? Tão Sim. compassivos, assim, de uma generosidade tão grande que a gente se impressiona, porque Sim, infelizmente a gente chega na fase adulta perdidos, né? Uhum. Em sim, relação a isso. A gente se perdeu no meio do caminho, mas eles estão ali, puros e inteiros, pra entregues. gente, É. né? É, Totalmente. Isso faz completo sentido. Eu me recordo de encontrar com algumas colegas, delas dizerem assim, ai, o fulano disse, a criança disse que quer morar comigo, né? Porque às vezes eles soltam isso, né? Eu quero morar com a professora. Claro que a gente tem que olhar de duas óticas. Às vezes sim, é mais por conta do ambiente, que ele sim, percebe que a professora está sempre animada, né? Traz brincadeiras e ele quer estar envolvido, ou porque às vezes tem alguma questão familiar, então precisa ser investigada. Mas eu acho que parte mais do primeiro princípio, né? De que aquele ambiente é que ele se sente seguro. confortável, seguro, né? Tem a Pro ali todos os dias, é uma figura que ele já habituou a ver. Ela traz brincadeiras, ela traz, né, festinhas, ela traz música, ela traz cores que ele ainda não conhecia. Então ele quer morar ali com a Pro, porque é diferente do ambiente da casa, né? Eles acham que a Pro mora na Que a escola. Pro, tem essa Aqui questão. no meio. Sim, Pro, você tá aqui. Que a Pro tá Não, todo dia de colchonete. TNT, né? Então, Ai, que realmente pureza, é uma né? pureza, né? Mas porque é essa questão da responsabilidade, né? Às vezes a Sim. casa não tem isso, né? A gente tem, e eu acho que não é só um privilégio, né, do município de Rio Grande da Serra, mas em outras cidades com certeza tem isso também, de crianças que a única alimentação que ela faz é na escola, Sim. Sim. E né? assim, é muito triste, né? Porque reflete também nas questões dos comportamentos, que Uhum. assim, tem muito professor que às vezes acaba rotulando crianças que têm comportamentos mais desafiadores, Sim. né? Sim. Mas descompreendendo essa natureza de que esse comportamento está comunicando uma insegurança, porque se ela Exato. precisa agir de maneira agressiva, se ela precisa, né, fazer birra, enfim, é porque há desconfortos que a gente não está olhando e Uhum. dando atenção para aquilo. E uma criança que não tem segurança alimentar, pensa o quanto essa criança está em estado de alerta, Exato, né? E o quanto isso vai refletir nos Sim. comportamentos, e aí a gente fica, aquele lá é impossível, aquele lá é terrorista, e não sei o quê.
se a gente olha por uma outra perspectiva, opa, o que que será que está acontecendo? Porque ele está me comunicando com comportamento. Como será que eu posso preencher e ajudar essa Uhum. criança, Sim. né, para que o ambiente da sala também seja mais tranquilo? Não quer dizer que vai ser uma regra, né? Todo dia ninguém vai sair do eixo, Uhum. ninguém vai se frustrar, não existe isso. Mas que majoritariamente, quando a gente muda essa perspectiva e promove essa segurança para essas crianças, a gente tem menos comportamentos É. desafiadores, né? É total, assim, você falando, eu pensando aqui, a gente tem buscado desmistificar algumas questões. Um exemplo dessas crianças desafiadoras. Elas são apresentadas como problemas, Sim, né? Inclusive entre nós profissionais da educação, porque a gente sim, tem atribuição de sala, e aí aparece uma sala que tem um número grande. Aí você vai pegar aquela sala? Aquela sala ali é uma sala problema. Então a gente está quebrando isso aos poucos, né, com calma, explicando, não é bem assim, né? Acho que no fórum você percebeu ali que a gente tem trazido essas falas de que, olha, não é um problema, é um desafio, você não sim, está sozinho, nós vamos passar juntos e por aí vai. Porque também é a forma como a sociedade acabou taxando, né, esses comportamentos. Que sim, a gente sabe que, assim, o problema não é a criança desafiadora, né? Esse é o mundo dela. Os intrusos somos nós, sim. né? Nós que estamos adentrando ao espaço daquela criança. A adaptação tem que ser nossa para Sim. aquela criança. Então, acho que é um momento. E quanto à segurança alimentar, eu percebo que lá o nosso time de nutrição tem feito um trabalho bem legal, né, Mônica? Sim. Acompanhado desde 2022, Nath, e aí tem uns números bacanas, depois é até legal de compartilhar contigo para você conhecer acompanhando isso. A gente tem uma região muito grande de um deserto alimentar muito grande, né, em Rio Grande. Apesar da gente estar ali banhado de Mata Atlântica, né, a gente tem muito verde. Os pais não estão em casa durante o dia, eles estão fora trabalhando. E por muitas vezes, por questão de rapidez, de querer pôr a criança na cama um pouco mais cedo e tudo mais, acabam fazendo o que é mais rápido, o que é Sim, mais fácil que são os que acaba ultraprocessados. sendo os ultraprocessados, os fast foods e por aí vai. Então a criança, ela não, por vezes ela tem alimentação, mas a alimentação não é adequada, Uhum, né? Ela não está no risco ali de passar fome ou de não ter uma alimentação em casa, só que o que ela tem ainda não é substancial, né? Então a gente tem esse impasse também, né, de entender com essas famílias de que forma a gente pode ajustar. E aí, para que isso não tome conta da escola completamente, claro, hoje a gente tem políticas públicas para isso, o PNAE está aí para isso, uhum, ajuda a gente a entender melhor, e aí a gente leva isso para dentro da sala de aula, né, para as escolas, principalmente através da merenda, fazendo com que ela seja, né, educacional e nutricional também. Porque não uhum, adianta só eu entre aspas, proibir. Ah, não pode ultraprocessado dentro da escola porque é lei. Tudo uhum. bem, todo mundo já sabe isso, não pode. Mas por quê, né? Vamos sentar com a criança, vamos explicar, né? O feijão tem essa qualidade, o arroz, a salada, né? O suco natural, a fruta. Então, por isso que a gente vai trocar aqui. Então, acho que o nosso time tem pensado nisso. As professoras acabam aderindo também, levando esse bate-papo com as crianças. É, Bom, como psicanalista, eu não acredito no não como resposta, né? Para mim tem que ter sempre um porquê, não adianta. Então, assim, para a criança é do mesmo jeito. Se eu não sentar e dizer, olha, não pode, mas é por conta disso, disso, disso e disso aqui. Tudo bem, entendeu? Se a criança disser que não, nós vamos voltar e repetir. E precisa ser esse processo, né? Sim, De sim, sempre indicar, de sempre conversar. Eu costumo dizer que tudo que é conversado é entendido, porque é realmente na base sim, do sim. diálogo, né? A gente precisa sentar e entender. Porque o não já é a primeira palavra que um ser humano aprende. E ele vem como uma negativa, principalmente. Se a gente continuar só batendo nessa tecla do não, 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 a criança vai crescer com diversas, né, com diversas defasagens ali, que não vai Sim. ser positiva para o desenvolvimento Sim. dela, né? E aí depois ela tá repetindo isso Exato. daí, né? Não, 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 e a gente não sabe por que que ela tá dizendo É, tanto não pra gente. A gente fica o dia inteiro falando não, não, não pra essa criança, sem dar outras possibilidades, sem sim. explicar e sem acolher também aquela frustração, porque tá tudo Sim. bem ela, né, Uhum. se sentir frustrada porque ela não vai comer uma bolacha e vai estar Exato, enjoadinha. Tá tudo bem, sinto muito, explico, acolho e ok, né? Jogo que segue. E eu acho que assim.
principalmente voltando um pouco na questão das telas, né? Uhum. Como hoje falta, né? A criança chorou, fez não sei o quê. Normalmente a família dá um dispositivo, coloca na frente da tela para ela não gerir, né? Que ela vai estar ali só recebendo dopamina e não vai Sim. gerenciar, aprender a Sim. gerenciar aquela emoção. E com a ajuda do pai, né? Se regular também, acaba tornando mais intenso dentro da escola as explosões. É. Sim. Né? E esse entendimento também, como que vocês têm sentido assim o quadro docente nesse âmbito da corregulação, de fornecer esse suporte emocional para essas crianças? Vocês acham que tem assim um outro olhar ou ainda é muito impositivo? Como que vocês sentem? Porque a sociedade eu sinto que é impositiva. Totalmente, né? A gente tem, como em todas as redes, essas questões dessas crianças que são mais impositivas e tal. Mas o que a gente sente dentro do corpo docente da rede é que elas conseguem, na maioria das vezes, Uhum, entender e ajudar nessa regulação, né? uhum, De realmente sentar com a criança, né? Eh, que algumas pessoas falam, tira da brincadeira e não deixa brincar. Não, tira da brincadeira, mas senta do lado e É. conversa, né? Olha, você achou legal isso que você fez, né? Tá certo isso? Você não respeitou a regra ou agrediu o seu amigo? Se fosse o contrário, você ia ficar feliz? Você ia gostar disso? Então, fazer também com que a criança entenda os nãos, né? O porquê daquele não, né? Eu acho que a gente tem isso bem nítido dentro da rede, né? E a gente hoje tem o nosso grupo da oficina pedagógica, estamos montando a nossa equipe de educação especial para levar uhum. também esse auxílio para o professor, né? Sim. Eu costumo dizer que na sala de aula a gente está dentro do olho do furacão. É. Uhum, o E tempo todo. muitas vezes você está lá com uma situação que você não consegue enxergar de fato. E não é porque você não está vendo, ou porque você Sim, não quer resolver, ou porque você não quer acolher, é porque simplesmente você não tem condição naquele momento sim. de parar aquela tormenta toda para tentar resolver. E quando a gente leva o nosso grupo de profissionais da secretaria que tem essa função de acolher o professor, de trazer um outro olhar, né, de observar que dentro daquela tormenta ali, olha, se você começar a girar para o sentido contrário, talvez você consiga parar. Uhum, Né? Então, esse é o trabalho que a gente tem feito e que a rede tem aceitado Uhum. muito bem, né? Tem acolhido muito bem essas profissionais, esses toques que está chegando para elas, sim. né? Porque a gente sabe que tem professor que é um pouco resistente também, Uhum. né? Mas a gente está conseguindo chegar nesses profissionais, nos diretores, nos coordenadores, porque a escola diariamente é uma Sim, loucura, né? sim. E Então, eu costumava dizer costumo dizer, né? No chão da escola, muitas vezes é cada um por si e Deus por todos, Uhum. né? Então, eu falo que a partir né, dessa gestão, não, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo barco. É. Ninguém solta a mão de ninguém. Se for sim, para afundar, nós vamos afundar junto. Mas se sim, for para seguir, nós vamos remar todo mundo na sim, mesma direção. sim. E eu acho que isso traz um pouco Uma de segurança. segurança. É. É Exatamente. Eu brinco lá com a equipe de professores, né? Com todos os profissionais da educação. Falo assim, ó, por que que você tá sofrendo sozinho lá na escola? Vem cá, vamos sofrer todo mundo junto, entendeu? Vamos sofrer no coletivo. Pelo menos a gente vai achar a solução um pouquinho mais sim, rápido, sim. E vai né? se acolher, né? Porque a Vai gente se vem todo acolhendo. mundo de uma sociedade problemática, de eu considero nós, né, adultos analfabetos emocionais. A gente não Sim, teve isso É. na nossa criação. Então, chega as crianças trazendo as demandas, elas estão refletindo as nossas dificuldades também, porque a gente também não aprendeu a sim, lidar com isso. E aí, quando, né, você não vem com aquele negócio impositivo para o professor também, então, ó, a partir de agora é assim, é Isso, assado, não sei o quê, e a neurociência falou tal e tal. Quando você não vem assim, quando você mostra para esse professor como que é se sentir acolhido, como Uhum. que é estar junto, como
quer sentir essa segurança no corpo dele, ele sabe reproduzir, Essa é a nossa Sim. né? preocupação, Nath, porque o que a gente percebe. A Mônica, mais ainda porque vem de carreira, mas o que eu principalmente percebi assumindo, né, a Uhum. função hoje, é de que a entrega para o aluno tem sido feita com muita qualidade, com muita maestria, né? E a gente percebe isso. É claro que a gente precisa dos números, né, os Sim, indicadores para poder seguir, então os indicadores mostram que está sendo muito bom, mas a gente tem a devolutiva oral mesmo, né, das próprias famílias falando, as próprias crianças no jeito delas, mas também dão um feedback. Então, o nosso olhar lá inicialmente é que assim, precisa de muitos ajustes, a gente tem muita coisa sim, para fazer. Mas se eu também não ouvir hoje, né, o profissional que está ali na ponta, independentemente da função que ele está exercendo, sim, mas ele está na ponta. Costumo dizer que do portão para dentro da escola todo mundo é educador. exatamente, Não me interessa o que está exatamente. registrado ali na sua carteira, você é educador. Porque de alguma forma você está educando uma criança ali, né? Dentro do próximo à merenda, próximo ao controlador de acesso, porque ele vai te regular ali que você não pode ficar perto do portão da escola, você não pode conversar com estranhos e por aí vai. Então todos estão educando de alguma forma, né? Então, se eu não tiver, que é esse o olhar que a gente está tendo hoje, de oitiva, né, de ouvir, de escutar, de conversar, dialogar, eu nunca vou conseguir trazer outro olhar, né? Sim, Porque é exatamente isso que você trouxe. Quando a gente vem com o impositivo, né, a gente vai gerar indagações que por muitas vezes não vão ser respondidas e que aí você vai gerar o desconforto geral. Então, assim, hoje a gente tá fazendo isso. Essa equipe que a Mônica mencionou tem feito isso. Ela não tá indo lá impor algo para os professores. Ó, você tem que fazer assim com essa criança. Não, ela tá indo lá, eles estão indo lá, né, a equipe, e senta, e conversa, e ouve, e acompanha. Ela não está apontando a aula do professor, ela está acompanhando como que a criança responde sim, à aula aquela daquela metodologia. professora, daquele professor, né? Então, é diferente. A gente não está avaliando, porque a gente já entendeu que os professores da rede dão uma boa aula, eles fazem uma boa entrega, na sua maioria. Então, a gente já entendeu isso, tá legal. Agora a gente precisa entender como que está chegando, né? De que forma está chegando para essa criança e como que a gente pode ajudar a criança a Sim, compreender melhor essa metodologia. Então, acho que é nessa mão, assim, né? E aí ela sim, acaba sendo de mão dupla também, porque os dois, né? O professor vai se sentir mais confortável em aplicar a metodologia que ele conhece, que ele defende, e a criança mais confortável ainda em receber isso, né? Então, é uma troca de conhecimentos, é mútua sempre, né? sim. E que tira um pouco também desse estado de alerta dos Ah, professores Sim. também, que é constante, né? Então, quando a gente, eu tenho com quem contar, eu tenho um apoio, eu tenho alguém que uhum. vai me ouvir, que eu vou poder, ah, já regula também esse professor. É, exatamente. Uma coisa que foi muito importante para mim pessoalmente, eu acredito que foi para a maioria das pessoas que te ouviram no fórum, na sua palestra, que foi a sua fala de que a gente tem que estar sempre pronto a, a receber a carga que a criança traz. Mas como que eu vou trabalhar a carga que eu tenho dentro de mim? É. Sim, Aquilo para mim foi assim, gente, eu nunca pensei nisso na minha vida. Eu sempre cheguei para trabalhar com muita disposição. Tem dia que você não tá legal, tem dia que você tá triste, tem dia que você tá chateado, tem dia que você tá doente e tal. Mas eu nunca parei para pensar que se eu não me cuidar primeiro, que uhum, se eu não cuidar do meu coraçãozinho, eu não vou conseguir ofertar ele para o meu aluno. E é essa a minha função na sala, ofertar meu coração para o meu aluno. Uhum. Mas se eu não cuidar do meu, como é que eu faço isso de forma efetiva? Aquilo para assim, gente, eu nunca pensei nisso na minha vida, assim, de professora. é, E eu acredito que a sua fala pegou muitos professores Uhum. da nossa rede também, né? Então, essa é uma preocupação que a gente está levando para as escolas, né, de dar esse apoio mesmo, de olha, esse vamos cuidar, suporte. você não está sozinho, você não está numa ilha sozinho, você tá todo mundo aqui, né? Os problemas existem e é E vão continuar diário Vão e vão existindo, continuar, né? né? continuar existindo. A gente nunca vai dar conta deles, mas você não está numa ilha sozinho, você tem a quem procurar, a quem pedir ajuda e que não é vergonha você dizer que, olha, eu não sei trabalhar Precisa, com né? isso, eu não estou dando conta, né? Mas a gente está aqui para te ajudar.
Então, essa é uma das funções nossas, a minha, do Vinícius, toda a equipe da secretaria Sim, que está preocupada com isso, né? é. Eu cheguei lá com essa fala, eu quero fazer para os meus professores hoje, né, que são meus professores hoje, o que nunca foi feito para mim, Uhum. né? E enquanto profissional, enquanto criança, né? Sim. Sim, porque É, isso vai é, é, impactar a criança. vai. Né? Então, a nossa preocupação principal, e a gente sempre fala isso, o princípio de toda educação no município é a criança. Sim, Uhum. Não tem como não ser, né? Mas quando você fala, se eu não cuidar de mim, como é que eu vou cuidar dessa criança? Faz total sentido e importância. sim. Porque como eu posso hoje cobrar, né, um afeto de um professor se ele também não está. Como é que eu Você posso não recebe, né? cobrar a Né? acolhida do professor se ele também não é acolhido? É. Eu sabe que, assim, isso mudou uma chavinha para mim quando eu comecei a estudar, né? Então, tá bom, você vai estudar neurociência, você vai estudar um monte de coisa. E mesmo assim, eu me pegava repetindo o padrão em casa. Lá em casa, eu repito isso, mas é porque para mim ainda me machuca. O grito sai muito fácil. Uhum. Eu Uhum. grito muito fácil, sabe? Quando eu entendi que se eu não olhasse para mim, se eu não me cuidasse, se eu não me curasse, né, não fizesse processos curativos, eu ia estar sempre no automático. E por Uhum. mais que eu Uhum. soubesse que gritar errado faz mal, eu ia continuar gritando, Exato, é. né? Sim, Então não tem como eu replicar uma coisa diferente se eu não conheço essa coisa Uhum. diferente sim. aqui dentro. Gente, ai que papo gostoso, meu Deus. E a gente quer falar mais e mais e mais e mais e mais. Mas assim, estamos já nos aproximando do final. Aham. Então eu queria que vocês dois deixassem uma mensagem que vocês pensam ser importante tanto para profissionais de educação quanto para a família, né? E também falassem onde as pessoas podem encontrar vocês, se vocês quiserem ser encontrados. Se não quiser ser encontrado, tá tudo bem também. Tá bom. Quer começar? Pode ser É. melhor depois. Tá bom. Não, agradecer, Nath, pelo convite, né? É um prazer estar aqui, né? Poder compartilhar. Realmente, né? O papo vai fluindo, a gente vai ficando com vontade de falar cada vez mais. Te agradecer também por ter estado conosco, a gente ficou muito feliz, né? Acho que pelas minhas falas, as falas da Mônica também acaba sendo um feedback da equipe como um todo lá. A gente gostou muito de te ouvir, de te receber. Sim, Que não vai ser a primeira vez, a gente já deixou isso sim. lá gravado, né? Claro, vão ter próximas. Mas acho que de mensagem assim que a gente pode deixar é que para que todos aqueles, né, que pensam em educação, independentemente da área, da idade, né, ou para quem, é não desistir. Acho que essa é a palavra, né? Não desistir. Eu gosto muito de música também. Eu lembro que o Charlie Brown Jr., né, o Chorão, tinha uma letra que fala sobre o impossível, né? Que é uma palavra muito pequena, Uhum. que é uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar diminuir as outras. Acho que se a gente levar um pouquinho para essa parte, né, sobre desistir ou continuar, faz muito sentido o que a banda fala, né, sobre isso para a gente não deixar as outras pessoas diminuírem, porque às vezes a gente é colocado nesse Caixinha. quadrado, nessa caixa, né? Principalmente quando a gente fala da educação infantil, a educaçãozinha, o infantilzinho, é a criancinha, né? Num sentido mesmo de minimizar as Sim. ações. Então, acho que a minha mensagem é essa, de que sempre que você tiver a oportunidade de potencializar o seu trabalho, potencialize, né? Não entenda isso como algo de ego, mas de potência mesmo, né? Torne isso uma potência. Se você que é professor, educador que está aí, né, nos ouvindo ou nos assistindo, puder potencializar o seu trabalho numa rede social, numa roda de amigos, né, num fórum, levar para outros locais, faça isso, né? Do outro lado vai ter alguém que ainda não conhece o que você faz e vai aprender muito com você. Como da mesma forma, do outro lado vai ter alguém que já faz, mas não conhece o que você faz e E vai vai aprender. aprender da mesma forma. Então, acho que esse é o processo, né? A de partilha, de conhecimento. Eu costumo brincar de que o conhecimento é como um abraço, né? Se a gente se auto-abraçar, é muito carente e feio, né? O abraço só funciona quando eu abraço outra pessoa. O conhecimento é isso, né? Ele só funciona quando ele é compartilhado. Se eu só Guardado. tenho para mim,
ele não funciona, né? Não tem graça. Mas quando eu compartilho, aí sim faz sentido ter o conhecimento. Então, que nós possamos, né, dentro das nossas mais diversas áreas, mais diversas formações, continuar compartilhando isso com as outras pessoas. E aí eu estou pelas redes, né? Principalmente no Instagram, então é o meu nomezinho lá crescido de um M, Vinícius Brum, BRUMM. Tô lá no Instagram, que é onde eu tô na rede social mais ativa. No LinkedIn, no Facebook também, mas pelo Instagram acho que é mais fácil de me encontrar. Tá bom? Tá, e depois eu quero o nome da música. Tá bom, pode deixar. Pode deixar. Bom, dizer que é uma honra, um privilégio estar aqui com você, só tenho a agradecer mesmo. Dizer para a sociedade no geral, né? Para as famílias e para todo mundo que tenha a oportunidade de desfrutar de algo que venha da educação, que valorize, né? Como o Vinícius colocou, a educação ela só é válida quando você pode multiplicar, quando você pode atingir outras pessoas, né? O profissional, às vezes, está dentro da escola lá, professor, ADI, aí, ele não tem a dimensão, e eu não tinha também essa dimensão, o, o quanto a gente atinge as pessoas e transforma a vida das pessoas. E, e aí eu vejo o quanto a educação é importante, né? Então, para as famílias, não desista da escola, não desista da educação, não deixe de não compartilhar, de não estar presente, de não participar, né? São os melhores anos da nossa vida. São os anos que a gente está na escola, Sim, não é? Eu tenho saudade eu tenho boas de lembranças. voltar para a escola, né? Como aluna, né? E então não desista da escola, não desista da educação, do seu bairro, do município, aonde você esteja. E o profissional, não deixe de acreditar o quanto ele pode modificar a vida das pessoas. E esse, de fato, é a nossa função enquanto educador, né? É mudar o mundo que a gente vive, né? A gente sempre Certeza. reclama, porque não tá bom, porque isso não é legal, porque tinha que ser de outra forma. Mas o que a gente está fazendo para mudar? Sim, O que a gente está fazendo para mudar é estar lá na sala de aula, trabalhando com aqueles serizinhos, né? E trazendo para eles um mundo que a gente acredita. Então, não desistam, porque é árduo, mas vale muito a pena, né? Quando a gente recebe um abraço de uma criança, eu te amo, isso não tem preço, né? preço, é valor, né? A gente gosta tanto da escola que a gente voltou, né? Como professores. Mas voltamos. Sim, é verdade. E é isso, eu também estou pelas redes, né? Instagram é Mônica Mara e no Facebook também, mas eu acho que vocês vão me encontrar também mais lá no Instagram. Né? Hoje em dia tá sendo assim, Bem né? mais, é verdade. Gente, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada, assim, pela disponibilidade, porque foi muito gostoso ouvir você. Eu espero, sim, que essa mensagem realmente transforme muitas vidas, porque como os dois falaram, é por meio da educação que a gente transforma as nossas vidas, as dos outros e a sociedade. É por meio da educação que a gente vai buscar algo melhor, um futuro melhor para a nossa sociedade. Então, se você gostou e ficou até aqui, compartilha muito esse conteúdo. Comenta aqui, vamos fazer assim, comenta a lembrança mais gostosa que vocês têm da escola aqui no vídeo. E deixe o seu like, se inscreva no canal para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos e eu espero vocês na próxima semana. Até lá! Tchau, tchau.